Oi, gente, tudo bem? Coração de Padrasto, Alexandre Edno de Carvalho. Faz tempo que eu não faço comentários, desse livro. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu sou Melissa, sou escritora, sou mãe, cristã, neurodivergente. Eu não sei se você é padrasto ou madrasta, mas vamos ver. Olha, vou trazer uns trechos para vocês. Eu vim para somar. Essa é a frase do padrasto. A aproximação. Se você se tornou padrasto, é provável que a criança tenha passado por um trauma, perda do pai, a separação do casal, etc. É preciso ter tato. Quando uma criança tem a sua família separada ou quando lhe falta o pai, normalmente ela se apega a alguém, na maioria das vezes a mãe. A criança já conhece o sofrimento da perda ou da ausência, até mesmo não tendo conhecido o pai, pois ela tem parâmetros para comparar porque outras crianças têm pai ou padrasto. Então, ela se agarra à mãe e a mãe, de forma simbiótica, costuma se agarrar à criança. Na maioria das vezes, elas formam um casulo de amor e proteção quase impenetrável. A chegada de um namorado da mãe pode ser muito ameaçadora para a criança. Para ela, o namorado é a pessoa que veio para levar a mãe dela embora, e faz sentido do ponto de vista da criança. Tente se colocar no lugar de uma criança que só tem a mãe. Já imaginou? Você, uma criança pequena num mundo gigante e perigoso que só tem a sua mãe para ampará-lo e de repente aparece alguém que mexe com o coração dela e que pode levá-la embora. Como é que você espera ser recebido por uma criança amedrontada? Soma-se a esse medo o fato de que a criança também tem o desejo de receber carinho, mas teme perdê-lo novamente. E nós estamos falando de crianças ou adolescentes que ainda não administram suas emoções. Muitos adultos vão morrer sem saber lidar com suas emoções, principalmente as emoções relativas à perda. É natural que a criança o receba com medo, e medo é uma emoção complexa e até mesmo para um adulto. Mas vá preparado, não entre pensando que serão flores, porque não serão. Há uma batalha pela frente, mas eu te asseguro que, com amor, você se tornará um ser humano muito melhor nesta jornada. Eu cresci muito, demais, e se você quer ver a sua companheira feliz, não há outro caminho. É isto, sua companheira não poderá ser feliz se os filhos dela não estiverem felizes. E se ela não estiver feliz, você não será feliz ao lado dela. É isso. Essa é a regra, ele diz. Se você quer estar ao lado de sua mulher, quer viver em paz com ela e fazer parte da família dela, a solução é assumir para si a aproximação verdadeira e amorosa com os filhos dela e mostrar que você veio para somar. Ó, essa pergunta, muito bom. E como mostrar que veio para somar? Primeiro, certifique-se de que está disposto a fazer parte daquela família, aceitando-a integralmente. Depois, mostre para a mãe e para o filho, por ações, que você veio para os dois. Os dois serão um para você. Não existirá mais você e a sua companheira. Agora vocês serão uma família. Ai, tem uma historinha aqui, essa que eu tava procurando. Deus me fez ler toda essa parte aqui, que eu ia pular, você vê? Não podia pular, né? Ó, lembro-me que a primeira vez que... Eu já sei porque que eu ia pular.
Eu tava com foco na mãe da criança, claro, porque eu sou a mãe da criança, né? Por exemplo, eu tenho uma filha, sou mãe solo, né? E a gente acaba focando na gente sem querer. E aqui o foco não é a mãe, o foco é o padrasto. Olha só. Uma das coisas da mãe solo, acho que características nossas, né? É que a gente foca sempre na gente. O que que eu posso fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu tô fazendo. Então, sempre parte da... até quando eu leio aqui esse livro, Coração de Padrasto, eu tô de olho na mãe e não no padrasto, né? Eu tô de olho no que ela pode ou não pode fazer. Ó, lembro-me que, e essa história vai contar justamente isso. Ai, é meio que a gente acaba, sabe? Eu acho que pode ser uma dificuldade minha isso, talvez, ou não sei se foi uma dificuldade dela. Da gente saber o papel da gente, porque se você vem fazendo 2 papéis ao mesmo tempo, se uma hora você tiver que fazer um papel só, vai ser meio difícil. Porque a gente acaba desenvolvendo isso, né? Fazer o papel de pai e mãe. E você acaba pegando tudo para si. E aí se torna automático, né? Ó, lembro-me que a primeira vez que saí para jantar com a minha esposa, parei em uma loja de conveniência e comprei 2 chocolates. Eu sempre fui apaixonado por doces. Comprei um para mim e um para ela. Eu comi o meu chocolate, ela deixou o chocolate dela no painel do carro. Eu perguntei se ela não ia comer e ela respondeu: eu vou levar para a Maíra. Não que na casa dela não tivesse chocolate, mas a gente tinha saído à noite e a Maíra tinha ficado com a avó. Provavelmente ela pensou em levar um mimo, como se ela sentisse que a filha pudesse imaginar que a mãe tinha saído com alguém e esquecido dela. E com sutileza, como em tudo o que faz, a Cris guardou aquele mimo. Como se ela dissesse: a mamãe saiu, mas não esqueceu de você. Isso me tocou e me lembro de ter comentado com o meu psicoterapeuta. E ele falou: a maternidade é uma coisa incrível. Nós nunca vamos sentir tamanho amor. Somos homens. Depois daquele dia, passei a comprar 3 chocolates quando saímos para passear. Agora compro 4. O que? Será que ela tá grávida? Ou será que teve outra criança? Enfim, exatamente assim que a gente é. Eu fiz, acho que tem uns 2 anos isso, que eu fiz uma consulta com a nutricionista, que ela queria saber o que eu comia, né, como que eu comia. E daí eu falei pra ela: eu como o que sobra da minha filha. E ela falou assim: como assim? Daí eu falei assim: eu faço um prato, daí a minha filha come, daí o que sobra eu como. Daí ela falou assim: mas você não pode comer o que sobra da sua filha, vocês têm que comer separado. Faça um prato, a partir de amanhã você faça, ou de hoje à noite na janta, você faça um prato para sua filha e um para você. E eu achei que era só eu, descobri mais mães que também. E aí, ele me denunciou aqui. É exatamente assim, essa simbiose, né? Essa coisa estranha que a mãe solo, ela acaba formando com a criança, né? É tudo junto, né? Tudo com a criança com a mãe com a criança. E é assim mesmo, exatamente assim. Mas como é que fala? É um recurso da situação diferente, né, da família, é um recurso de necessidade.
às vezes até um apoio exagerado uma na outra, né? Essa mistura da mãe e da filha. Eu não tive isso com os meus pais, né? Porque minha mãe era uma mãe casada, né? Não era mãe solo. Então eu não tinha esse apego, pelo contrário, era até bem afastada, essa simbiose com a minha mãe. Eu sempre dormi no meu quarto, né? Minha filha dorme comigo. Era meu pai, minha mãe, então eu tinha essas duas figuras, eu sabia, esse é meu pai, eu sabia as funções dele. O que hoje eu aprendo na Bíblia sobre o homem é provedor, né? O homem dá um nome para a mulher, ele é provedor, ele é protetor, tudo essas coisas que eu não aprendi na Bíblia. Eu aprendi olhando para o meu pai era isso. E às vezes muitos homens cristãos não sabem isso, sabe? E meu pai era exatamente isso. O que, né, eu tive que fazer curso, tive que fazer curso para saber o que na verdade eu já cresci vendo isso do meu pai. E daí eu tinha a figura do meu pai e da minha mãe. Dormia no meu quarto, dividia o quarto com meu irmão até os 10 anos. De 10 para 11 a gente mudou para um apartamento maior. E aí eu tive o meu quarto e o meu irmão o quarto dele. Mas era sempre meus pais no quarto deles. E as duas figuras, pai e mãe, nunca fui muito apegada com meu pai, sempre fui, com meu pai não, nunca fui muito apegada com a minha mãe, né? Era emocionalmente mais apegada ao meu pai, mas assim, físico, como que eu vou dizer? Engraçado isso. Eu era emocionalmente mais ligada com o meu pai, só que eu passava mais tempo com a minha mãe. Isso. Eu passava mais tempo com a minha mãe, mais tempo, ela que cuidava, a questão de comprar roupa, cuidados, né, com a gente, de conversar também, ela que mais conversava, mas eu era emocionalmente mais ligada ao meu pai. Então é bem diferente. E a gente nunca sabe, né, como vai formar a família da gente. A família muda também, né? E as famílias, elas vão se formando, elas vão se adequando conforme a necessidade. Tem um filme que é bem legal, que tem vários filmes, sequências, que é O Amor Vem Devagar, Love Comes Softly, que mostra muito sobre isso, sabe? Sobre famílias que são reconstruídas e vão sendo reconstruídas. Mulheres viúvas que se casam de novo, homens viúvos que se casam de novo. Enfim, tem várias situações ali e as famílias, elas podem ser recompostas, sim, eu acredito nisso. E ali o que ele fala é isso mesmo, eu acho. Eu não tive dificuldade de me adequar à minha filha, só eu e a minha filha, sabe? Quando eu cheguei com ela em casa a primeira vez e de cuidando dela, eu ouço as pessoas falando, nossa, a mãe se descabelando, cuidando sozinha. Não foi assim pra mim, foi assim tão, sabe, tranquilo. Não é difícil de cuidar de criança, de recém-nascido. Eu não sei se é questão de
que eu vejo assim, principalmente a mulher, ela tem um instinto materno. E esse instinto materno, ele é variável, né? De quantidade. Eu acho que mulheres que têm um instinto materno reduzido, elas não conseguem, né, se adaptar à criança. Peraí. Eu imagino que para minha mãe foi bem mais fácil, né? Assim, tudo, desde a gestação. É difícil falar de uma coisa, da falta de algo que você não teve. Agora eu tô pensando, nunca pensei sobre isso. Mas aí esse livro é interessante, né? Ele me faz lembrar. Por exemplo, como que eu vou dizer da falta da presença de um marido que eu não tive? Eu não sei, sabe? Sabe uma coisa que você nunca teve? Como é que você vai sentir falta de algo que você nunca teve? É difícil, não... Eu acho que às vezes por comparação, como aqui ele diz, o autor, ó, às vezes essa criança, igual a minha filha, nunca teve pai. Ela não tem como dizer da falta, né? Porque é diferente uma coisa que você teve e perdeu, sabe? Porque daí cria um buraco, né? Você sabe como é ter e aí você perdeu, aí causa uma dor. Agora, uma coisa que você nunca teve, você só imagina o que seria. Eu acho que é assim que eu levei, né? E a gestação, até hoje, minha filha com 5 anos, é imaginar como seria se eu tivesse um marido, mas de fato eu não tenho a dor da perda, né? Porque é uma coisa que eu nunca tive. Mas assim, por exemplo, comunicar, estou grávida, tudo isso, a vida vai colocando outras pessoas ao seu redor, que foi colocado ao meu redor, pessoas que se tornaram amigas, pessoas que me apoiaram. Às vezes eu ia pousar às vezes ficava quase uma semana pousando na casa da mãe de uma amiga minha, a avó dela, às vezes até cozinhava as coisas que eu gostava de comer, perguntava, o que você estava com vontade de comer, às vezes fazia até ciúmes, né, ali, na neta dela, né, porque de tanto que ela queria me agradar, às vezes, e aí, a gestação inteira, acho que eu nunca parei para pensar, sabe, num companheiro que eu não tive. Porque as pessoas estavam, querendo ou não, Deus colocou pessoas, sabe, para me visitarem, até pessoas estranhas para virem me ver durante a gestação. E aí, teve o dia do parto, né? Eu acho que o que eu fui sentir mesmo na pele de não ter um companheiro, eu acho que foi no pós-parto. No pós-parto, o negócio pegou um pouco, porque eu não estava bem de saúde, né? E eu tive cesárea e... eu já sei, porque do meu lado tinha mais 2 camas, tinha mais 2 mulheres, e as 2 tinham o marido ali com elas, e eu não tinha. E a questão não é que eu não tinha o marido ali comigo, a questão é que eu não tinha ninguém ali comigo. Então, assim, eu tava com cirurgia, e não tava muito bem de saúde, eu tava com anemia, e aí eu passei muitas horas ali. Eu acho que teve uma noite que veio a mãe da ex-namorada do meu irmão, que foi, nossa, foi muito lindo aquilo. Já tinha muitos anos que o meu irmão tinha namorado aquela moça.
E ela mandou a mãe dela ir lá ficar comigo à noite. Nossa, eu nem... Enfim, achei muito lindo aquilo. Mas assim, eu tive algumas visitas, né? Mas praticamente o que pegou foi no pós-parto. Foi bem difícil, porque eu não estava bem. Eu não tinha leite, né? Minha filha, ela passava fome, e eu chorava, porque o hospital demorava para trazer o leite, né? Teve até uma senhora que passou ali, que ela tinha ido me visitar. Daí ela falou assim, o que você tá precisando de alguma coisa? Eu falei assim, a única coisa que minha filha tá precisando é de leite. Leite em pó, né? Daí ela falou que ia trazer, mas ela não trouxe. Mas também nem conhecia aquela mulher, alguém tinha mandado ela visitar. E também não sei se poderia, né? Mas enfim. Então no pós-parto pegou bastante. Mas é bom, essas coisas eu acho que é aprendizado pra gente. E depois, a hora que eu saí dali, né, com a minha filha nos braços, foi bem estranho, né, porque a vida inteira não tendo filho, aí você sai assim com aquele pacotinho, tipo, é seu pra sempre. E aí eu fui pra casa, tinha uma amiga minha, né, e deu problema, né, deu bastante problema ali. E aí eu fiquei uns 2, 3 dias ali na casa dela, ia ficar até menos se ela não tivesse me segurado. E aí eu vim pra casa. E aí eu e minha filha, a gente foi e foi tranquilo. Eu com a minha filha, tranquilo, porque assim, o que não dava, por exemplo, enquanto eu tava nessa casa de uma amiga minha, é passar por situações, principalmente eu autista, né? Eu não sei lidar com o neurotípico, por exemplo, que faz uma pressão psicológica, sofrendo. Eu já estava ali sofrendo abuso emocional, então assim, eu já tinha as minhas questões, né? A situação de não estar bem, de estar com anemia, de estar com um bebê pequeno, sozinha. Agora, se eu estivesse passando abuso emocional junto, eu não estava aguentando, não estava conseguindo dormir à noite, porque estava me dando falta de ar, estava me dando desespero. Agora, eu sozinha, eu consigo lidar com as coisas, mas eu tenho que ter a minha paz. Então, por isso eu pensei, eu prefiro ficar sozinha, porque a paz eu busco em Deus me dá. Agora, eu junto com outra pessoa, fazendo pressão na minha cabeça, mais os meus problemas, aí eu não consigo. Eu já tava ficando, sabe, eu já tava com anemia, tava ficando com problema psicológico já. E aí em casa, eu cuidei sozinha, dei banho, tudo, trocava, o que às vezes pegava. Na questão de ser sozinha, de não ter alguém, é que o recém-nascido ele tem que registrar, né, no cartório, tem que levar para fazer teste do pezinho, tem várias coisas. Mas daí Deus, né, sempre arrumava alguém, uma vizinha, dava carona, pelo menos para ir, né. Às vezes ia e voltava também de carona, mas era um pouco difícil, por quê? Porque eu tinha feito cesárea, né? E eu não fiz repouso, então assim, era para eu estar deitada em repouso, né? E aí então eu tinha 3 cachorros, né? Tava com 3 cachorros, isso, ou eram 2, enfim. Era o urso e o chocolate. Isso para mim é um grande testemunho de tudo que eu passei sozinha. E aí eu cuidava dos meus cachorros eu dava ração, eu catava cocô, né? Eu tenho um testemunho bem grande que eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu olhei aquele quintal cheio de cocô, porque quando eu tava no hospital,
os meus vizinhos vieram para alimentar eles, colocar água em ração para eles. Só que eles não cataram cocô. Aquilo era comigo, a hora que eu voltasse da Santa Casa. Então aquilo ficou me esperando, toda aquela sujeira. E aí eu olhei para aquele mar de cocô e falei: Deus, eu vou catar tudo isso aqui, mas você vai cuidar da minha cirurgia, o senhor vai cuidar dos meus pontos, porque não vai dar nenhum problema, não vai abrir, não vai infeccionar, nada, eu vou limpar tudo isso aqui, eu vou cuidar deles, e o senhor sabe que não tem quem faça isso, eu vou fazer, e dito e feito. Aí eu catei, cuidei deles, cuidei da minha filha, e procurava sempre ficar deitada com ela, repousada, né? Então, se minha filha não teve cólica, e aí a gente foi dormir junto, né? Na época eu fazia terapia, que eu comecei desde a gestação. Eu sabia que eu não... Na verdade, uma coisa que eu tinha pedido para Deus, falei: Deus, eu quero fazer uma terapia, porque como é que eu faço, né? Na verdade, eu já vinha com vários problemas emocionais por causa de várias questões familiares e minhas também, né? E questões até da minha neurodivergência, que eu não sabia. Que eu sempre falo para vocês, eu não sabia que eu era. E tem muitas questões que eu não conseguia lidar por causa do autismo e da superdotação. E eu tinha, olha só, quando a gente pede para Deus, Ele dá um jeito. Eu falei: Deus, eu quero fazer uma terapia porque eu tô grávida e eu preciso, eu quero ter forças, né, para ter minha filha. Só que eu não tinha dinheiro, né? E aí eu falei assim: mas eu quero fazer. Daí eu comentei com alguém. E daí passaram vários meses. Acho que eu comecei a fazer a terapia com 6 meses de gestação. Demorou um pouco, 5 ou 6 meses. E aí surgiu a oportunidade. Eu pagava uma taxa só, porque eu fui na entrevista e a psicóloga perguntou: quanto que você pode pagar? Então eu podia dizer quanto que eu podia pagar. E aí depois que a minha filha nasceu, por um tempo ainda consegui continuar, né, pagando. Só que depois, como foi aumentando, e aí eu parei de fazer. E nossa, Deus, Ele teve muito cuidado comigo e com a minha filha, né? Lembrei que ia dizer, porque eu cheguei a falar para minha primeira terapeuta que eu tava dormindo com a minha filha, né? E eu tive um grave problema de chorar à toa, porque às vezes a gente chora à toa pelas coisas. Eu tinha um negócio que era essa questão do berço. Eu falava: eu sei que minha filha não vai ter um quarto decorado, mas eu quero que minha filha tenha um berço. E passei dias chorando, podia ninguém falar negócio de berço que eu chorava. Então eu já estava perto e minha filha não ia ter um berço, não ia ter um berço, não ia ter um berço. E aí pra quê, né? E aí pra quê? Minha filha teve o berço e quem disse que minha filha dormia no berço? Tem coisas que a gente chora à toa, né? Eu queria tanto berço. A menina acho que dormiu... Se ela dormiu umas 2, 3 tardes no berço, foi muito. Nem uma noite no berço. E uma vez eu cheguei e falei pra psicóloga, né? Ela perguntou, comentei que ela dormia comigo na cama. E aí a psicóloga falou pra mim que era perigoso, né? Eu rolar e sei lá, sufocar minha filha. E aí eu geralmente,
eu sempre que as pessoas, mesmo que for uma autoridade, né, alguém, um profissional, eu penso, é uma coisa que eu puxei do meu pai, porque eu acho que o meu pai era autista também. Ele sempre dizia, eu escuto as coisas, entra por um ouvido, sai pelo outro. E eu não levei aquilo. Enfim, anos depois eu achei no Instagram um vídeo de alguém, não sei se é uma psicóloga, quem que colocou aquele vídeo, de várias espécies, né? E todas as mães ali, dormindo com seus filhotes, e nenhuma delas mata seus filhos. Na verdade, eu acho que o perigo maior é da criança dormir sozinha, recém-nascida. Porque os pais estão dormindo, a criança rola, é muito silencioso, aí você não vê, né? Geralmente é travesseiro, é lençol, é cobertinha, que acaba asfixiando a criança, né? Ou brinquedinho, né? E aí eu realmente fui fazendo essa simbiose com a minha filha. E até eu acho que aos poucos eu fui tentando não ficar tão grudada assim, né? Mas é uma coisa que a gente tem que se obrigar, que é difícil. Como eu disse, eu comia no mesmo prato, só comia o resto da minha filha. Então, assim, tudo que eu pegava na mão, eu nunca conseguia comer uma fruta inteira. Então, se eu pegava uma fruta, eu tinha que, no mínimo, comer metade. Nunca a fruta inteira. Raramente. Isso se eu conseguia comer a fruta sem me sentir culpada. Então, quando ele falou ali, é verdade, né? E é assim. Agora, assim, espero ter contribuído um pouco com o seu coração sobre essa questão das famílias, né? De padrasto, madrasta, mãe solo, sei lá, pai solo. Eu acho que quando a gente ama, a gente forma família, né? E a gente vai se adequando um ao outro, né? E, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito idealista nessa questão de família, né? De casamento, até hoje eu sou. Eu cheguei numa posição de ser bastante religiosa, na verdade, né? Em alguns pontos eu acho que eu falei, que eu poderia ter continuado com algumas coisas, em outras não. Por exemplo, essa questão por exemplo, da reputação e do caráter, né? A gente entende que nós somos falhos, né? Eu sempre tive como modelo meu pai e minha mãe. Então era isso que eu queria para mim, né? Só que o que acontece? Eu sempre esperei, né? Eu imaginava casar e depois ter filhos. E na minha cabeça, eu tinha um ideal de um amor verdadeiro, de uma alma gêmea, um negócio assim, que vinha do meu contato com Deus. Deus fala comigo desde bem pequenininha, né? E eu me lembro que com 10 anos, eu achava que todo mundo tinha o mesmo contato com Deus. Eu achava que todo mundo tinha um pai e uma mãe como eu tinha, né? Ideal de família, de casar virgem, de ter um grande amor, aquela coisa que eu tinha na minha cabecinha, eu achava que
toda menina tinha. E todo menino também. Isso na minha cabeça, talvez, de autista, né? E aí um dia eu tava sentada no banco do prédio onde a gente tinha acabado de mudar. E eu tinha um caderno de perguntas e respostas. E que as meninas tinham na época, né? E daí tinha uma pergunta lá, você é virgem? E daí sentou do meu lado uma moça. Eu lembro que ela era irmã do rapaz que eu gostava. E ela tinha 17 anos. E acho que ela estava esperando ali alguém para sair. E aí, ela respondeu meu caderno. E aí, eu fui olhar já as respostas dela. Quando eu vi lá, você é virgem, ela colocou não. Eu olhei para ela e devolvi o caderno para ela. Eu falei assim, aqui, ó, você respondeu errado. Daí ela virou para mim, sorriu e falou, não tá errado, é isso mesmo. Aí, eu acho que foi a primeira vez que eu levei um choque, né? Porque eu pensei assim, como assim? E eu acho que dos 10, né? Dos meus 10 até os 15 anos de idade, alguma coisa se formou ali no sobrenatural, mas que eu não posso contar para vocês, em relação a um amor romântico, né? Só que assim, é uma coisa que eu vivi aquilo dos 10 aos 15 a partir da minha mente autista, né? Com extrema ingenuidade, extrema pureza, ingenuidade. Então, era assim. Então, eu tinha dos 10 aos 15, uns 4, 5 anos ali, formando uma ideia sobrenatural do que seria, né? E é muito bonito isso. E aí o problema não é... Eu não sei. Eu tenho pensado sobre isso. Não sei se o problema é a pureza, se é a ingenuidade em si, né? Mas eu não sei explicar bem como... É como se houvesse algo in natura e houvesse um processo. Esse in natura... eu já tô até estendendo, mas tá bom. Esse in natura, por exemplo, seria o amor. E o processo é o modo como as coisas vão... Como as coisas vão desenrolar até um casamento, né? E eu tinha só o acesso ao in natura, a ideia sobre isso, que seria o amor, que é o algo em si. É tipo um alimento. Você tem um alimento, mas você tem a bandeja? Você tem onde colocar? E que é o processo, hoje eu entendo que o processo é importante. Então, o que eu tinha na minha cabecinha? Dos 10 aos 15 foi formado algo sobrenatural ali, que me falou assim, o amor, não sei o que, existe. Algo que Deus foi formando ali no meu coração, mas desde antes, desde bem pequenininha. Mas teve mais ênfase nessa idade, entre os 10 e 15 anos.
E como eu era muito ingênua, eu não tinha noção e minha mãe não conversava comigo sobre o processo, né? Não é só você ter o amor e aí você pega com a mão de qualquer jeito, não é assim. Eu achava que eu fosse encontrar, sei lá, esse amor da minha vida logo de cara, que eu ia reconhecer e tal. E na verdade, eu até tive um sonho profético que me mostrava que não. Mas eu não tinha entendido na época. Hoje, sendo mãe solo com 44 anos, hoje eu entendo que aquilo, se não era um alerta, já era um profético isso. Que eu teria vários relacionamentos. Né? Porque eu tive um sonho me mostrando sobre isso. E eu lembro que eu até acordei assustada com aquele sonho. E ficava meio perdida, sabe? Procurando. E daí, quando eu começo a namorar, com 16 para 17, aí fiz 17, eu não tenho ali alguém que me fala sobre o processo. Manter a santidade no processo. Né? E na minha cabecinha, não existia a possibilidade de erro, sabe? De errar em relação à pessoa. Não existia essa possibilidade. Eu achei pra mim que, e porque eu tinha meu pai e minha mãe, que meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe, e minha mãe primeira namorada do meu pai. Então, eu tinha por certo que não havia erro também pra mim. Eu ia me casar, e quase casei mesmo com o primeiro namorado. Sorte, Deus não permitiu, né? Então, pra mim não existia erro. E eu não tinha essa noção do processo. Por mais que Deus falasse pra mim que eu tinha que me casar virgem, na minha cabeça era assim: se eu tô namorando alguém, ele é meu marido. Na minha cabeça, ele já era meu marido, ele já é o amor da minha vida. Porque não tinha, pra mim, não havia o erro. Não havia possibilidade de erro. Então, se digamos que a gente fosse casar, porque eu era muito nova, né? Eu tinha uma idade lá que eu tinha falado com Deus, enfim. Se eu fosse casar com ele daqui, sei lá, 3, 4 anos. Mas, na minha cabeça, ele já era meu marido. Então, você não tinha por que esperar fazer sexo depois. Porque não havia possibilidade de erro. Enfim, tinha várias coisas ali que eu era, extremamente ingênua. Pra mim não havia outras pessoas. Entendeu? Era só aquilo e pronto. E não tinha erro. Não tinha margem de erro. Não é, né? E eu acho que depois que... isso é uma coisa que eu quero preparar minha filha bastante sobre isso. Por exemplo, depois que eu perdi minha virgindade, eu passei a ser mais tolerante com qualquer erro dele. Porque eu me vi com um valor inferior. Por exemplo, se eu valia 100, eu me vi valendo 20, 10. Entendeu? Isso por mim mesma, pela minha própria cabeça, porque eu tinha perdido algo que só depois que eu percebi que era tão importante para mim, que era um acordo com Deus, e que era um sonho meu, mas que com o tempo eu acabei esquecendo, né? Porque você tá ali vivendo aquele algo novo, você esquece de um sonho antigo, de algo que você vem construindo, e isso é muito perigoso.
Você acaba vivendo o modo de vida da outra pessoa e esquece o seu, e isso é importante para você, então faça assim, né? A gente acaba priorizando o outro. E também porque, enfim. E depois que você vive o primeiro relacionamento errado, é certo que o segundo você vai viver errado, o terceiro, todos, sabe? Mas não é preciso ser assim, né? Eu tenho dito para vocês que eu conheci o movimento, eu escolhi esperar em 2010. Só que eu achei tão lindo e eu gosto das coisas lindas. Por isso que eu gosto de Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo do menininho morrendo, uma criança. E a última coisa que ele falou, que Deus era lindo, que Jesus era lindo. E eu gosto das coisas lindas, porque o inferno é muito feio. Então as coisas lindas de Deus têm esse amor in natura e o processo também é lindo. Sabe, você não vai comer uma comida deliciosa, a pessoa vem te servindo com a mão suja, sabe? Cheia de qualquer jeito. E por mais que as pessoas possam, os casais possam consertar as coisas, né? E devem buscar a santidade um com o outro, mesmo dentro do casamento. E só que eu achei tão lindo em 2010 esse movimento Eu Escolhi Esperar, só que eu achei lindo demais, que eu pensei, isso não é pra mim. Eu tenho 29, já tô o quê? 12 anos fora da santidade. O que é isso? Né? Já vivi mais de um relacionamento sem santidade, então não tem como, eu não sou mais virgem, quer dizer, como que eu vou me tornar virgem de novo? E aí eu passei mais tempo fora da santidade. Hoje eu penso, né, deveria, mas enfim, passou mais um tempo. E aí quando eu tive minha filha, Deus me pegou. Porque às vezes foi o modo que ele me mostrou, né? Uma menina, o que você quer pra ela, né? E às vezes ele falava o que você quer, você tá desejando pra você, se permite viver relacionamento de qualquer jeito, você se desvaloriza e você deseja que ela se desvalorize assim também, vá de 100 para 20, de 100 para 10, de 100 para 1. E Deus sempre tem me falado que o caminho é a valorização, não importa a idade da mulher e do homem. É você se valoriza. E não é pela beleza do corpo. Tem mulheres que são lindíssimas, mas elas não se valorizam. E não é pelo dinheiro, né? É pela pureza. Mas aí eu aprendi essas duas coisas, porque é difícil também ter que lidar com essa... você tem que estar vivo um pouco, né? De olhos bem abertos, né? Com os lobos também, pele de cordeiro. E aí, depois, né, que eu tive minha filha cirurgiada, inchada, engordei 30 quilos. Enfim, eu tava me sentindo tão linda, tava tão feliz com a minha bebezinha pequena, mas foi assim que Deus me ensinou a me amar, né? Porque por mais que Deus falasse comigo, eu acho que se a minha mãe tivesse conversado comigo antes, e eu lembro que quando eu fui para namorar meu primeiro namorado, eu não queria namorar. Eu falava, eu quero só estudar. Mas teve uma pressão, sabe? Ai,
Que minha mãe falava, minhas primas falavam que ele era um bom rapaz, eu não sei o quê. E elas começaram a criar ideias, que ele ia vir em casa e não sei o quê. E na verdade quem não queria que eu namorasse era meu pai. E minha mãe só veio falar comigo sobre sexualidade depois de uns 2 anos já que eu tava namorando. E eu já não tava em santidade, né? Então, eu lembro que minha mãe e meu pai, não sei se eles descuidaram, se eles fingiam que não viam, sabe? É uma coisa que eu quero tomar bastante cuidado com a Poliana, conversar com ela, né? Não esperar que algo aconteça para conversar, né? Porque depois que a gente entra em contato com o pecado, a nossa cabeça muda, né? Tem 2 vozes que falam dentro. Uma que fala, você já perdeu seu valor. Outra que fala, a vida é assim mesmo, né? Quem que você pensa que você é? Você tá achando que você é uma princesinha? Então, o melhor é que, né? Hoje eu penso como mãe, mas também eu penso pro lado da mulher. A mulher que já caiu, o homem que já caiu, que já pecou, já levou vários relacionamentos da forma errada. E por que não essas pessoas não podem fazer certo? Por que não podem buscar a santidade? Né? Sempre. Nós não temos idade para Deus. Para Deus, nós somos sempre como crianças. E é isso. E eu também vejo, por exemplo, que eu tenho orgulho de mim por ter levado a minha gestação, contudo, mesmo com as minhas falhas, por eu ter assumido a minha filha sozinha, por ter amado ela, por estar ensinando ela a se amar, né? Porque muitas mulheres não tiveram capacidade, né? Às vezes por um certo perfeccionismo, sabe, de manter a reputação, muitas abortaram assim. E eu nunca me vi em nenhum direito de escolher nada. E pra mim, eu nunca pensei que eu fosse ficar mal falada, ou que ia ser feio pra mim ser mãe solo, aparecer grávida. Sinceramente, eu nunca vi isso. Até lembro que quando eu tava grávida, eu pensei, vou segurar a notícia. E aí eu lembro que foi na Páscoa, eu coloquei um vestido amarelinho com branco. E era bem no período que estava fazendo aniversário de morte do meu pai também, que eu não aguentava mais. Todo ano, desde que meu pai tinha falecido, todo ano eu fazia uma carta falando da morte dele. Ai, não sei o que saudade, pai, e chorando as pitangas. Acho que ninguém aguentava mais. Eu colocava lá uma carta enorme no Facebook falando disso. E daí, quando eu estava grávida da minha filha, eu pensei, vou escolher agora Páscoa, que significa vida nova. E aí eu pensei, é a última carta que eu faço pro meu pai. Porque também aquilo já estava virando idolatria, né? Que eu não posso idolatrar meu pai, que é uma coisa que Deus estava me falando, né? E aí eu falei, a última carta, e vai ser maravilhoso, porque eu anuncio uma vida nova, né? Estou falando da morte do meu pai, mas anunciando vida nova e dizendo que é o fim. É o fim, é uma nova vida. Agora eu não vou mais ficar pensando no meu pai. Eu vou pensar na minha filha, que é a continuação dele também. É a continuação da família. A minha família, que eu achei que uma hora fosse desaparecer, que era o que tinha na minha cabeça, né?
E fiz aquilo com toda a felicidade e todo orgulho, né? Só que nunca tinha e nunca tive, na verdade, no meu coração a união entre homem e criança, por exemplo. É o que ele fala no livro do Padrasto, é geralmente isso. Muitas mulheres e homens têm isso na cabeça unido, né? A criança com o pai da criança. E eu tinha algo muito que vinha da minha infância, desde pequenininha, e desse meu contato sobrenatural com esse amor in natura aí, dos 10 aos 15 anos, eu tinha uma noção na minha cabeça sobre um amor aí, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo lidar com a dúvida, né? Então, eu lembro que eu acho que foi no meu primeiro relacionamento que algumas vezes eu achei que eu estava grávida, mas eu não estava, porque eu sempre fui muito descontrolada nas minhas regras, como dizem, né? Então, para atrasar uma semana era normal. E algumas vezes eu pensava na possibilidade de eu estar grávida. E aí, será que eu tô grávida? Será que eu não tô? E na minha cabeça era sempre assim. E eu cheguei até a falar para a pessoa: se eu um dia ficar grávida, sem estar casada com você, sem que o casamento tenha acontecido antes, pode ter certeza que eu vou terminar com você. Porque eu não suporto a dúvida. Eu tinha essa, sei lá, quase como uma missão de encontrar esse amor, né? In natura, como eu falei. Alguém que fosse casar comigo porque me amava, não por uma pressão, não porque era obrigado. Até, na verdade, isso acabou me levando a pecar, porque o que aconteceu na minha cabeça? Na minha cabeça, eu não podia, e isso é algo que eu aprendi a separar, não podia cobrar nada. É meio que semelhante, que eu acho que as ideologias, elas acabam entrando na nossa cabeça sem a gente... Nunca li a respeito de nenhuma ideologia, mas isso acabou e entrou dentro da minha cabeça, que esse homem, o homem com que eu fosse me relacionar, né? E isso eu levei todos os meus relacionamentos, todos os meus namoros. Que esse homem não podia ser cobrado, né? Que ele, que a gente ia levando o relacionamento, se conhecendo, se amando. Eu amo, ele me ama. E uma hora ele ia tomar a iniciativa, né, de pedir em casamento, isso e aquilo, e que ele não podia ser cobrado de nada, né, isso na minha ingenuidade, que ele ia querer, ele ia, né, e enfim, bati muito a cabeça para entender que não é assim. Não, as coisas não, o tempo ele não faz nada, né? É que nem você achar que você está num lugar, num trabalho, de um empregador que não te valoriza, que você acha que você dá a vida por ele, você dá até seus órgãos por ele, se ele precisar, tira seus rins, dá um pulmão para ele, que ele vai te valorizar. Você trabalhar lá, que nem Jacó trabalhou 14 anos para um Labão, não é. Por isso que tem muitas mulheres que às vezes não casam, dão a vida para esses homens, né? Tem um filho, 2, 3. Eu conheci mulheres com filhas que já estavam fazendo 15 anos. E elas choravam, elas falavam que o sonho delas era se casar, que eles as reconhecessem como esposa.
o que é um buraco bem maior do que, por exemplo, o meu, que não tive um marido, mas pelo menos eu não tive. A hora, se um dia eu tiver, eu terei um marido, né? E daí foi assim que eu entrei no pecado, pensando que esse homem não poderia ser cobrado, que o amor aconteceria de forma espontânea entre nós dois, né? E que não havia margem para erro. Eu não cabia na minha cabeça que ele ia errar comigo, que ele ia falhar comigo, que ele não iria me honrar, mas que ele iria me desonrar. E isso não cabia na minha cabeça. Enfim. Mas aí a gente aprende, né? Eu pelo menos aprendi, né? Que você tem o sentimento e você tem o processo. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Tanto o amor quanto o processo. E é assim. É isso. E tem que ensinar os filhos, né? Hoje Deus estava falando bastante comigo sobre isso. Ensinar os filhos, estar ali perto, né? É isso, tchau. Deus abençoe vocês.